meninas, bom dia, paz. Olha só que interessante que eu encontrei aqui em Gênesis capítulo 33, que fala sobre a vida de Jacó, né? E no versículo 7 diz assim, ó: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Fala da passagem que ele está prestes a se encontrar com Esaú e que o pessoal tinha ido avisar ao seu irmão Esaú, né? A quem ele tinha saído com algumas diferenças da terra dele para ir ter com Labão. E aí ele estava retornando para sua terra e pediu para que alguns homens fossem avisar a Esaú que ele estava chegando. E os homens disseram: avisamos ao teu irmão Esaú, mas ele está vindo ao teu encontro com 400 homens. Imagina como Jacó deve ter se desesperado. Às vezes também nós nos sentimos assim como Jacó, com medo e tomado de angústia. Às vezes o medo toma as nossas vidas por algum instante, porque a situação foge do nosso controle. Não vai depender da gente manter aquele ambiente em paz, tá? Quando uma situação foge do seu controle, que não depende de você, que só depende de Deus, tudo. Realmente, às vezes enfrentamos situações assim. E quando não depende da gente, quando a gente não pode fazer nada, nós sentimos medo, nós sentimos angústia, nós sentimos ansiedade. E é desesperador. Já aconteceu comigo de ser tomado de medo, de angústia, de pavor. Mas a Bíblia diz também que Jacó orou. Ele orou a Deus e disse assim: olha, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, né? Ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu os farei prosperar. Olha a promessa de Deus para Jacó. E ele se lembrou da promessa. Qual foi a promessa que Deus fez para você? Se lembre dessa promessa nesses momentos difíceis. Se lembre de quem é o seu Deus, o Deus a quem você serve. Se você não tem uma aliança ainda com Deus, esse é o momento para você fazer uma aliança com Deus. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, seguir a Cristo. Lembrar quem Cristo é na tua vida, que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é ter uma aliança com Deus. E nesses momentos a gente lembra de quem Deus é na nossa vida, o que Deus fez no passado na nossa vida, o que Ele tem para fazer no futuro, porque Ele é o dono do teu passado, Ele conhece todo o teu passado, Ele sabe do teu presente e Ele já está no teu futuro. E isso nos mantém um pouco mais calma. E lembra que Deus está no controle de todas as coisas. Ele ainda não nos deixou e nem nos deixará, né? E Ele está no trono. Um Deus Todo-Poderoso está no trono, no controle de todas as coisas. Deus jamais te deixará. Ele diz assim: eu jamais te deixarei, nem te desampararei. Serei contigo até o fim. Até todas as coisas se cumprirem. Deus está conosco. No mundo nós vamos ter aflições, assim como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, tenha alegria, mantenha a alegria no seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Assim diz em Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. Então Jacó orou, e no momento que Jacó orou, que ele passou o vale de Jaboque, ele teve um encontro com Deus. E ele começou a pelejar com aquele anjo, a pelejar a noite inteira com aquele anjo. Ele pelejou, ele não soltou o anjo. E aconteceu no versículo 26 o seguinte: então o homem disse: deixa-me ir, que é o anjo, né? Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes.
O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Ou seja, o anjo perguntou: qual é o seu nome? Ele: Jacó. Respondeu ele. Então disse o anjo: seu nome não será mais Jacó. Sabe o que significa Jacó? Jacó significa trapaceiro. Aí o anjo muda o nome, muda a sorte de Jacó. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Olha, que lindo. Prosseguiu Jacó: peço-te, digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Jacó queria saber quem era aquele anjo. Ele queria saber quem é esse que lutou comigo a noite toda. Ele queria saber. Mas o anjo abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Ou seja, ele teve um encontro com Deus. Porque ele disse assim: vi Deus face a face. Todavia a minha vida foi poupada. Olha como Deus é maravilhoso. Quando Ele tem promessa nas nossas vidas, Ele muda a nossa sorte. Ele nos dá uma identidade de filho, de filha. Ele nos chama de filho. Nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos e filhas do Senhor. E aí sim a caminhada vale a pena. A caminhada vale a pena. E aproveite essa caminhada, porque Deus nunca vai te deixar. Ele é contigo. Ele jamais te abandona. Não importa quando você sentir que o pavor tomou a tua vida, que o medo tomou a tua vida. Não, eu não vou temer, eu vou ser forte, eu vou ser corajoso, eu vou ser corajosa, porque o Senhor é comigo, eu sou filha dele, eu tenho essa identidade. Agarre isso, se agarre nisso. Se agarre nisso, porque Deus é contigo. E Ele jamais vai te deixar. Jamais vai te desamparar. No momento que você clamar, no momento que você orar, assim como Jacó orou, Ele vai estar do teu lado, bem pertinho, para te ajudar. Ele vai estar do teu lado para acalmar o teu coração, te consolar e te dar paz, te encher da paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe nesse dia. Te encha de paz, encha seu coração de ânimo, de alegria e te fortaleça. Deus é contigo.